A profissão de político se tornou uma atividade de risco há muito tempo no Brasil e no restante do mundo, pois onde existe a disputa de poder, os políticos passaram a correr o risco de perder a vida. No país tupiniquim, durante a crise política que deflagrou a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II quase foi morto em um atentado a tiros no Rio de Janeiro. A trama ocorreu no mês de julho na atual Praça Tiradentes. O monarca estava em sua carruagem quando foi surpreendido por um português de 20 anos, chamado Augusto do Vale, que deferiu um tiro enquanto entoava Vivas a República, mas não acertou o imperador do Brasil. Tempos depois, o presidente Prudente de Moraes, primeiro chefe do executivo, quase foi assassinado no exercício do cargo. O episódio se deu em 5 de novembro de 1897, quando ele recebia no Rio de Janeiro os soldados que retornavam da Guerra de Canudos. Durante a solenidade, um militar chamado Marcelino Bispo de Melo apontou uma garrucha em direção ao presidente Prudente de Moraes. O então ministro da Guerra, Carlos Machado de Bittencourt, se prostrou na frente da arma. Foi alvejado diversas vezes, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito, causando um alvoroço social. Há 95 anos, a Revolução de 1930 foi deflagrada por Getúlio Vargas e seus aliados após o assassinato do então candidato a vice-presidente da Aliança Liberal, o ex-governador da Paraíba, João Pessoa. Beirando a marca de um século após o crime, ainda se discute se o episódio ocorrido na cidade do Recife foi um crime passional ou um atentado com motivações políticas. Já em dezembro de 1963, o senador Arnold Melo iniciou um tiroteio dentro do Palácio do Senado Federal, na intenção de matar o colega Silvestre, seu rival político. A troca de tiros acabou vitimando o suplente José Cairala. Arnon é o pai do Fernando Collor, que governou o país entre 1990 e 1992. Como existe doido para tudo, às 9 horas do dia 29 de setembro de 1988, o jovem Raimundo Nonato Alves da Conceição, de 28 anos, sequestrou um Boeing da extinta VASP e ordenou que a aeronave fosse atirada no Palácio do Planalto, em Brasília, na intenção de matar o então presidente da República, José Sarney. Ele portava um revólver calibre 38 e mais de 90 munições na bagagem. Mais recentemente, no dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco foi fuzilada no interior de um veículo pelos pistoleiros Rony Lessa e Elcio Queiroz, a mando dos irmãos suspeitos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, na cidade do Rio de Janeiro. Por último, no dia 6 de setembro de 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado na região do abdômen por Adélio Bispo de Oliveira, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Estes e outros episódios de assassinatos de políticos pelos mais diversos motivos povoam as estatísticas e páginas policiais Brasil afora. Olá, eu sou a Alexa e você está no canal Debate Histórias e Podcasts. Galera, o que estamos falando aqui é um resumo de documentos oficiais, inquérito policial e reportagens. A gente não está inventando nada nessa triste história. Peço para que você curta o vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho para não perder nenhum vídeo feito com carinho para você. Galera, na eleição do mês de outubro de 2004, Edson Coelho Lara, conhecido como Edson Lara, de 45 anos, foi eleito a vereador com 503 votos válidos, na cidade de Itupiranga, no sudeste do Pará. Naquela época existia a famosa coligação partidária, o que possibilitou aos candidatos do PTB e PMDB formarem uma junção de forças para ocupar o máximo possível de cadeiras na Câmara Municipal de Itupiranga. Segundo os relatos da época, durante a campanha, passou a existir uma treta na disputa por votos entre o candidato José Dantas de Oliveira, conhecido como Zé Baiano, um pecuarista muito conhecido e visto como valentão, e Edson Lara, que viria a ser eleito, deixando Zé Baiano como o primeiro suplente da coligação. O tempo passou, porém Baiano não aceitou a derrota nas urnas para Edson, por apenas 52 votos, e segundo os autos do processo, passou a arquitetar um plano para assassinar o desafeto e assumir a vaga no Legislativo.
O eleito foi diplomado, tomou posse do cargo, mas rolava nos bastidores da política que alguns membros da família de Zé Baiano, entre eles a filha Sandra de Jesus Oliveira, que viria a ser presa anos depois do crime, bradavam em alto e bom som que Edson Lara não iria permanecer no cargo de vereador. Como diz o jargão popular, dito e feito, Zé Baiano e Sandra Oliveira contrataram os pistoleiros Degmar dos Santos, vulgo Cigano, para intermediar a contratação dos pistoleiros Alex Silva Milhomem, piloto da moto, e Eldson de Oliveira, o Japão, irmão do Cigano, condenado por puxar o gatilho que tirou a vida da vítima. Na época do crime, os poderosos de Itupiranga, uma das cidades mais violentas do Pará, matavam as pessoas no meio da rua, porque os coronéis tinham apoio político. Contavam com a ineficiência das polícias, a corrupção no poder judiciário e a certeza da impunidade. Essa mistura de coisas ruins para a sociedade encorajou o trio de matadores de aluguel a executar o vereador. Assim, no dia 5 de novembro de 2005, Edson Lara foi emboscado na porteira de sua fazenda, localizada na zona rural do distrito de Cajazeiras, e assassinado com 6 tiros. De acordo com 3 testemunhas do caso, que estavam na mesma caminhonete do parlamentar, a vítima desceu do veículo para abrir o portão da propriedade. O pistoleiro saiu do matagal com 2 revólveres disparando na direção do vereador, que morreu ainda no local do atentado. O caso ganhou grande repercussão e desencadeou outras mortes por queimas de arquivo em Itupiranga. De imediato, a Polícia Civil deu início às investigações. Embora fosse o suspeito de ser o mandante do crime de pistolagem, Zé Baiano assumiu a vaga de vereador no lugar do falecido Edson Lara, como se nada tivesse feito de errado. Com o passar dos anos, as investigações foram chegando próximo de José Oliveira. O político abandonou a política em Itupiranga e deu no pé. Para a alegria da família e amigos de Edson Lara, no decorrer do processo, os 3 pistoleiros foram presos, mas a alegria durou pouco, porque eles ganharam o direito de responder ao processo em liberdade e fugiram sem deixar pistas. Já Zé Baiano foi capturado, ficou preso por alguns anos junto com a filha, porém também passou a responder ao processo em liberdade e desapareceu de Itupiranga por décadas. Como diz o velho ditado, a justiça tarda, mas não falha. E no dia 15 de março de 2007, a Polícia Civil prendeu o pistoleiro Japão, bem longe do local do crime, mais precisamente na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Por sua vez, depois de muitas idas e vindas, a justiça deu continuidade ao processo e condenou de forma definitiva José Oliveira pela morte de Edson Lara. Todavia, a Polícia Civil não sabia onde ficava o esconderijo do cara. Depois de ficar escondida por um longo período, ter prometido se entregar para a Polícia Civil, mas não o fez, no dia 23 de fevereiro de 2022, Sandra de Oliveira, filha de Zé Baiano, foi presa, condenada por participação na morte de Edson Lara. Naquela época, a sentenciada passou a cumprir pena no então Centro de Recuperação Feminino em Marabá. Já seu pai, Zé Baiano, depois do processo transitado e julgado, ele se esconde da justiça por anos. Entregou-se na vara das execuções penais de Marabá, somente na tarde de uma segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. O condenado por matar Edson Lara passou a cumprir sua pena no Complexo Penitenciário de Marabá, antigo Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes. Mas, segundo os últimos relatos, pai e filha já se encontram cumprindo o restante da pena no regime aberto, pois ficaram presos alguns anos após a morte do vereador, tendo que se apresentar no Fórum de Marabá nas datas determinadas pela Justiça. Na data da prisão de Zé Baiano, familiares de Edson Lara afirmaram que sempre acreditavam na Justiça, porém esperavam que os pistoleiros Degmar dos Santos, o Cigano, e Ednelson de Oliveira, o Japão, fossem condenados da mesma forma que os mandantes. Já o piloto da moto, Alex, foi sentenciado junto com Baiano e Sandra de Oliveira pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Edson Lara chegou a ficar 11 meses no cargo de vereador. Ele pertencia à tradicional família Lara em Marabá. Segundo os moradores do distrito de Cajazeiras, depois de solto, Zé Baiano teria vendido sua fazenda e mudado com a família para outra localidade na tentativa de apagar as marcas do seu passado violento e sanguinário. Gostou da história? Deixe seu like, inscreva-se no canal Debate e compartilhe o vídeo com nosso conteúdo feito com carinho para você.